A soja é responsável por mais de 80% da produção de biodiesel no Brasil. Saiba mais também sobre culturas como o pinhão manso e a mamona. Estes são os destaques do programa Viver Ciência, que começa agora. Etanol e biodiesel são os dois principais biocombustíveis utilizados no Brasil. Derivados de fontes renováveis podem ser produzidos a partir de diferentes espécies oleaginosas, como a mamona, a soja e o pinhão manso. Na Escola de Agronomia da UFG, está sendo desenvolvido um projeto para avaliar o manejo de sistemas agrícolas com plantas que têm potencial para a produção de bioenergia. Nós estamos buscando forma de cultivar plantas que possam produzir biodiesel, como um recurso renovável. Nós temos algumas plantas que são indicadas e nós vamos tentar fazer alguma prática, algumas pesquisas para estabelecer quais seriam as práticas mais recomendadas no cultivo dessas culturas. Nós plantamos a campo, fazemos delineamento experimental, onde nós colocamos algumas práticas como adubação, espaçamento, e analisamos qual seria a melhor forma, qual o melhor espaçamento, qual a melhor adubação, época de colheita dessas culturas. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a produção e o consumo de biodiesel pelo Brasil são um dos maiores do mundo. Em 2010, a produção anual foi de 2,4 bilhões de litros e uma capacidade instalada no mesmo ano para cerca de 5,8 bilhões de litros. Ainda desde 2010, todo o diesel comercializado no Brasil contém uma mistura de 5% de biodiesel. Por meio da produção de bioenergia, o objetivo é diminuir a dependência ao diesel de petróleo e melhorar a condição do meio ambiente. Estão aqui comigo no estúdio do Viver Ciência o professor Paulo Alcanfor Ximenes, coordenador da pesquisa que vamos conhecer neste episódio, e o professor Adão Wagner Pegu Evangelista, doutor em Engenharia Agrícola. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Ok, eu que agradeço. Também gostaria de agradecer o convite, é muito bom estar aqui com vocês. Nossa primeira dúvida, professor Paulo, é por que a mamona não deu certo na produção de biodiesel? A mamona ela tem algumas dificuldades que nós percebemos aqui na nossa pesquisa, é a questão da colheita, é muito difícil a colheita mecânica, não tem ainda uma colheita mecânica, toda é a colheita manual, E também a questão de doença que apareceu aqui no nosso estado, Então isso dificultou muito a utilização da mamona. E também se descobriu outras aplicações mais importantes da mamona do que para o diesel, que para o biodiesel, que foi na indústria de cosmético e também na aviação, que usa como anticongelante. Mas teve uma época que muito se falou, Ela foi considerada assim a grande descoberta da produção de biodiesel no Brasil. Então esse problema é o quê? A fase de maturação é diferente? O que ocorre? Eu acho que o início foi que o pessoal, a mamona era pouco conhecida, assim, se falava muito, e havia. Mas depois, quando começou a incentivar o uso da mamona com biodiesel, se verificou que ele é muito mais importante na indústria de ricinoquímica, que é a parte de cosmético e de aviação. Mas aqui nós percebemos que tem uma dificuldade muito grande de maturação muito desuniforme. Você não tem como colher aqui de uma vez só, tem que dar várias colheitas. E nós vivemos uma economia de escala, em que você tem que fazer tudo rapidamente e não ficar repetindo a mesma operação. Então, nós percebemos essa dificuldade com a mamona. É uma cultura muito suscetível a pragas também? Surgiu uma doença aqui, que um mofo, que destrói totalmente a semente. Isso nós percebemos que em Goiás isso praticamente viabiliza. O controle seria inviável. Ter que fazer aplicação de fungicidas, E pelo porte da planta ficaria meio difícil esse controle aí no momento. Agora nós temos que desenvolver materiais mais adaptados à colheita mecânica. Isso está se fazendo, mas no momento eu desconheço qualquer material que seria possível colher mecanicamente. Agora a gente fala sobre o pinhão manso, professor Adão. Qual a avaliação que o senhor faz sobre os pontos fracos do pinhão manso para a produção do biodiesel? Ok, então os principais problemas enfrentados pelos agricultores na produção do pinhão manso continua sendo a baixa produtividade da planta e ainda quanto ao manejo fitossanitário, coisa que não se pensava no passado. Porque os primeiros relatos a respeito dessa cultura eram relatos de uma cultura isolada, de um cultivo isolado, longe de um cultivo comercial, onde os relatos eram que a planta era altamente produtiva, chegava em uma produtividade
em torno de 6.000 quilos de sementes por hectare. Era uma planta resistente à seca, resistente a doenças, a pragas, enquanto quando surgiram os primeiros resultados de pesquisa, comprovaram que não era bem assim. Para você ter ideia, no nosso experimento na Escola de Agronomia, da UFG, com pinhão manso irrigado, com 4 anos de idade, o pinhão manso começou a produzir e alcançou uma produtividade em torno de 1.800 quilos por hectare, bem abaixo dos seus 6.000, né, como se relatava no passado. Um problema maior ainda foi o controle e surgimento de algumas pragas. Desde 1965, para se ter uma ideia, não aparecia uma praga em cultivo comercial aqui no Brasil. Com o cultivo comercial do pinhão manso, né, surgiu essa praga, que é uma broca, um coleóptero, né, vulgarmente falando, um besouro. Esse besouro ele põe seus ovos no caule da planta, dos ovos vêm as larvas penetram no caule da planta e praticamente destrói todos os tecidos vegetais da planta. Com isso, a planta, logicamente, vai reduzir a sua produtividade. E um problema maior é que a planta perde estabilidade e em regiões, em épocas, né, de ventos fortes, ela acaba tombando, a planta morre. Você acaba plantando, você acaba perdendo, né, a plantação. É uma morte que vem de dentro para fora. Isso, perfeito. Daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo. Quer participar do nosso programa? Envie uma mensagem para o Twitter ou Facebook e acesse a nossa página na internet. O Viver Ciência vai para um rápido intervalo. A seguir, você vai saber como o biodiesel de soja polui até 70% menos do que o diesel convencional. Bom, a ciência é viva quando ela consegue trazer melhoria para a vida do ser humano, né? A ciência aplicada na sociedade, os avanços da ciência já ajudaram a resolver muitas doenças, né? A medicina avançou muito. Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o Paulo Alcanfor Ximenes, doutor em fitotecnia, e com Adão Wagner Pegou Evangelista, doutor em engenharia agrícola. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que faz uma avaliação do manejo de plantas para a produção de bioenergia. Acompanhe agora a nossa reportagem. O plantio de mamona recebeu incentivos federais no Brasil para a produção de biodiesel. Mas até o momento, de acordo com pesquisadores, os resultados estão abaixo do esperado. Formada em agronomia, Clênia Rodrigues é pós-graduanda do programa de doutorado da UFG. Clênia fez um estudo para avaliar diferentes variedades de mamona que têm maior adaptação no cerrado. Hoje a soja é responsável por 80% da produção de biodiesel em relação a todas as oleaginosas, e a mamona perdeu essa característica de estudo. Hoje a cadeia produtiva da soja ela é bem estruturada, principalmente em relação a tecnologias, né, consegue conduzir bem a cultura dentro da porteira e fora da porteira, que esse é um ponto positivo para a soja e também a tradição dos produtores em relação a isso. E a mamona, essa cadeia produtiva, ainda é deficiente em relação a tecnologias, desde o plantio até a colheita, que é uma das principais dificuldades, também relacionada a doenças, o mofo cinzento, que ataca tanto os grãos de mamona. E em questão dessas características positivas e negativas, a mamona deixou de lado um pouco para a produção de biodiesel. Mas precisa, né, esse estudo, que é essas variedades que têm esse potencial produtivo no cerrado, e a característica principal é introduzir essa cultura, principalmente na agricultura familiar, que é um ponto tão importante no nosso país. A expansão do mercado de biodiesel no Brasil deverá aumentar o número de pequenos agricultores beneficiados. Hoje, cerca de 84.000 famílias trabalham no fornecimento de matérias-primas para as usinas. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Agrário. O biodiesel é uma alternativa muito importante, que a gente já sabe que ocorre essa escassez dessas reservas de petróleo.
Então é a principal alternativa para substituir esse petróleo. E a qualidade dele é mitigar esses efeitos climáticos que o petróleo causa e também essas características dessas mudanças ambientais. E esse aumento de biodiesel de 6% para 10% tem essa característica principalmente do efeito ambiental. Pensando que o biodiesel ele é vindo através de fontes, né, de vegetais e também animais, que seria uma boa alternativa para empregos de campo, que seria um viés também para a produção de biodiesel e pensando principalmente no meio ambiente. Professor Paulo, os custos necessários para a ampliação do uso do biodiesel no Brasil são baixos em comparação aos benefícios que o mesmo pode proporcionar? Sim, eu acho que nós já temos já um investimento nessas culturas, tem gente preparada, né? E eu acho que o biodiesel é uma saída à questão da poluição ambiental e mesmo o Brasil reduz algumas divisas que deixa de importar petróleo necessário. O petróleo tem uma vida limitada e nós vamos ter que contar com essas energias renováveis, né? Então, acho que nesse caso o biodiesel é uma grande opção para que no futuro, talvez bem próximo, a gente possa ainda ter um ambiente saudável, né? Um ambiente ainda puro e sem poluição, e também com uma energia renovável sendo produzida todos os anos, sem trazer grandes prejuízos ao meio ambiente. O senhor gostaria de complementar, professor Adão? Pode ficar à vontade. Só complementando as palavras assim, do professor Ximenes, dentro do mesmo enfoque, né, acho que esses custos realmente superam, né, são mais baixos, né? Por quê? Isso aí tem que se dar um enfoque principalmente a dois fatores que são muito importantes. O primeiro deles é o social, né, como o professor Ximenes já fez um pequeno comentário. Porque com a produção do biodiesel, isso aí, logicamente, tem como resultado a permanência do pequeno agricultor ou do grande agricultor no campo, gerando tanto renda para o próprio agricultor quanto para a região. O outro enfoque é o ambiental, como o professor Ximenes também comentou, né? Porque o biodiesel é dita como uma fonte renovável, né? Ao contrário do que é o diesel de petróleo. Por quê? Porque a planta, para satisfazer as suas atividades fisiológicas, ela acaba retirando do ar o CO2, né, que é emitido, logicamente, pelos veículos automotores, e, em contrapartida, ela libera o oxigênio, melhorando a qualidade do ar. Certo. Agora, falando, o senhor citou o pequeno produtor. O que vocês acham do uso do biodiesel pela agricultura familiar, que inclusive foi chamado de combustível social, né? Há condições viáveis de produção agrícola? Isso tem acontecido, é o selo social que o pessoal chama. Então, existe uma parceria entre a agricultura familiar e as grandes empresas de esmagamento de soja, e essa parceria tem viabilizado, né, essa produção na agricultura familiar. E muitos assentamentos também, né? O pessoal junta vários lotes nos assentamentos, produzem a soja, e essa soja então é repassada para esses grupos que fazem a moagem da soja e a produção então do biodiesel. Falando de próximos passos, professor Adão, existe alguma possibilidade de dar continuidade a essa pesquisa sobre o pinhão manso? Ah, sim, claro, né? Porque o pinhão manso, nos primeiros estudos que nós fizemos, para viabilizar o seu consumo, o seu plantio, né, seria interessante que houvesse uma utilização dos seus subprodutos. Subprodutos de quê? Subprodutos da extração do óleo, né? Porque no momento que se extrai o óleo, retira-se da semente o óleo e sobra um bagaço, conhecido como torta. Essa torta, ela é extremamente rica, tanto em minerais, que podem ser utilizados, volta para a própria lavoura, né, para nutrir as plantas, ou pode ser utilizado também para alimentação de animais, né? Da casca do fruto do pinhão manso, pode-se fabricar o briquete, ou mesmo peletizar, né, e esse subproduto pode ser utilizado nas termoelétricas, né, para produzir também energia.
Ok. Ok. Vamos para um rápido intervalo e em seguida continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista e você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à agronomia na UFG. Da mesma forma que o mestrado, o doutorado é um curso regulamentado. No caso do Brasil, nós temos o doutorado é basicamente acadêmico. Ele é oferecido por universidades ou instituições isoladas, credenciadas pela CAPES. Existem doutorados feitos fora do Brasil que, para serem validados no Brasil, precisam ser submetidos a instituições que tenham e que ofereçam doutorado. É um grau acadêmico que é superior ao grau de mestre e normalmente é exigido para o exercício do magistério superior. O Viver Ciência está de volta. O tema de hoje é uma pesquisa da UFG que faz uma avaliação e manejo de plantas para a produção de bioenergia. Quem vai fazer perguntas sobre o assunto agora é o doutor em agronomia, Rômio Bernardes da Costa. Qual a melhor variedade de pião manso para a produção de biodiesel no estado de Goiás? Pode responder, por favor, professor Adão. Ok. É extremamente difícil e complicado indicar uma variedade para o agricultor, né, a ser cultivada no estado de Goiás. Por que isso? Porque são pouquíssimas as variedades desenvolvidas até o momento, não somente em nível de Brasil, quanto também em nível de mundo. Para se ter ideia, recentemente, no ano de 2010, que a Embrapa Agroenergia desenvolveu a primeira variedade de pião manso no Brasil. Os Estados Unidos, pesquisadores dos Estados Unidos, nessa mesma época, desenvolveram também a deles, e o México desenvolveu a Bio 100, que, segundo eles, produz 100% a mais do que produz as plantas não domesticadas. Para se ter uma ideia, no experimento com pião manso irrigado na Escola de Agronomia da UFG, as sementes foram provenientes de um banco de germoplasma da Ipamig, situada na estação experimental de Nova Porteirinha, em Minas Gerais, onde essas plantas apresentavam uma característica tanto de crescimento quanto de produtividade iguais. Porém, eram plantas que vieram, né, tinham uma idade próxima aí de 4 anos. Sabe-se que hoje, para desenvolvimento de uma variedade, são necessários mais de 10 anos, né, para o desenvolvimento dessa variedade. Então, portanto, os resultados eram bastante preliminares e não eram realmente uma variedade, não se tratava de uma variedade. Então, hoje em dia, é perigoso, né, indicar uma variedade, né, a ser cultivada no estado de Goiás, porque as plantas hoje existentes, grande parte dos cultivos comerciais no estado, ainda são de plantas não domesticadas. Vamos para a próxima pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito das usinas de beneficiamento de óleo diesel. São as mesmas usinas que processam o óleo de soja ou já existem usinas que trabalham especificamente com o biodiesel do pião manso? Okay. Por favor, professor. Tá. Então, preciso esclarecer melhor as dúvidas sobre esta pergunta, porque trata-se de 2 produtos diferentes. No caso do diesel, ele é fabricado a partir de quê? É fabricado a partir da destilação do petróleo bruto. Então, portanto, ele é produzido nas destilarias ou nas refinarias de petróleo. Enquanto o biodiesel, independente da matéria-prima utilizada, ser um óleo, por exemplo, de uma soja, de um pião manso, de um crambe, né, de uma canola, né, o local de produção são as usinas produtoras de biodiesel, onde neste processo o óleo passa por uma reação química conhecida como transesterificação. Ou seja, ao óleo vegetal é adicionado um álcool, normalmente o álcool etílico,
e um catalisador. E tem-se como produto final, que são dois, o biodiesel, que é utilizado nos motores a diesel, e a glicerina, que hoje é utilizada na indústria farmacêutica. Professor Paulo, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é a respeito da soja. Hoje é fato, então, que a soja é a principal responsável pela produção de biodiesel no Brasil? A soja hoje responde por 80% do biodiesel no Brasil, né? A soja garante esse fornecimento contínuo e permanente do biodiesel, enquanto que a mamona e o peão manso e outras culturas não dão essa garantia, né, de continuidade de fornecimento do produto. Como é possível fazer pesquisa relacionada à agronomia na UFG? Confira no quadro Caminhos da Ciência. O programa de pós-graduação em agronomia da UFG possui 2 níveis, um curso de mestrado e um curso de doutorado. Os participantes eles poderão se inscrever desde que possuam graduação nas áreas de ciências agrárias e áreas afins a esta grande área. As linhas de pesquisa do programa de pós-graduação em agronomia são fitossanidade, solo e água e produção vegetal. Para a seleção no programa de pós-graduação em agronomia, os candidatos deverão apresentar um currículo vitae, fazer o pagamento de sua taxa de inscrição, bem como apresentar os seus documentos pessoais, diplomas, CPF, RG, para fazer a inscrição. Além disso, terá uma prova de suficiência em língua inglesa e também uma prova que normalmente é uma redação científica, ou seja, uma apresentação de um projeto de pesquisa dentro de uma linha de interesse ou também uma prova de acordo com os conhecimentos gerais de cada linha. O período de inscrições é realizado no 2º semestre de cada ano, entre outubro e novembro. E, para quem quiser mais informações, pode consultar o site da pós-graduação em agronomia. Quero agradecer a presença de vocês. Abrimos espaço agora para as considerações finais. Muito obrigada, professor Adão. Eu que agradeço, né, a participação, né, e convido para quem tiver interesse, até como coordenador do curso de pós-graduação em agronomia, inclusive o nosso edital abre a partir do mês de novembro. Quem tem interesse, que tiver interesse, né, de pesquisar, né, e envolver, né, dentro desse assunto, né, o nosso curso lá está de portas abertas. Obrigada. Também agradeço o senhor, professor Paulo. Obrigada por ter vindo. Também gostaria de agradecer o convite, participar desse programa, que é muito interessante e mostra o que a universidade está fazendo, e a universidade ela tenta realmente atender aquilo que a sociedade está precisando. E essa pesquisa, esse trabalho veio de encontro a isso, tentando viabilizar, né, uma tecnologia para satisfazer a necessidade da sociedade. Então, fica à disposição de vocês na Escola de Agronomia, para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estamos lá à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigada. E fica por aqui mais um Viver Ciência, programa que é uma promoção das pró-reitorias de pós-graduação e de pesquisa e inovação da UFG e uma realização da Fundação RTVE. Aqui mostramos que o conhecimento científico está ao alcance de todos. Continue acompanhando a programação da TV UFG e até a próxima semana.